Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do Dr. Plínio Oliveira de 1977, fins de 1977, até o seu falecimento em 1995. E estou contando memórias do convívio, da vida dele, do que eu via. Hoje eu vou contar como me aproximei mais do Plínio, como eu cheguei a ter um contato mais que me levou até a ser secretário dele, mas creio que vai ser curto, não vou entrar muito em detalhe. Posso voltar mais tarde em detalhe e depois queria dar um pouquinho do dia do Dr. Plínio, como era quando eu comecei a ser secretário dele. Então, em 1969, em dezembro de 1969, fui pela terceira vez ao Brasil. E eu, por razões pessoais, estava querendo ficar no Brasil. Custou muito ficar no Brasil. Não havia ninguém do exterior morando no Brasil na época. E tinha um argentino que também estava querendo ficar. Ficou, depois ele voltou para a Argentina depois de alguns anos. E tinha conseguido bolsa, enfim, custou muito. E, de repente, o Sr. Dr. Plínio me disse que tinha conseguido um jeito de eu ficar, que ia ser secretário do Sr. Martim Afonso. Eu fui secretário dele, estava sempre com ele, viajava. Fui também com ele para o Eremo do São Bento I, que foi formado no começo pelo Sr. Mário Navarro, por ele, por meu irmão Carlos, que depois saiu do grupo, e por mim. E aí, enfim, no começo eu tinha muito pouco contato com o Dr. Plínio aí no São Bento, não tinha nem telefone. Mas o Dr. Plínio ia, etc., conversava, era bastante interessante. Eu não era grande coisa como eremita, cuidava dos cachorros do Eremo, para ter guarda, era um bairro muito vazio na época, o Jardim São Bento, tinha poucas casas. E não assistia a todos os ofícios, mas enfim, são detalhes, não interessam para a coisa. O Sr. Martim Afonso foi para a Europa para fazer um apostolado e eu fui, peguei um dinheiro que tinha recebido em herança do meu avô, uma coisinha, porque, enfim, era neto, eu tinha deixado umas coisinhas para o neto, e fui lá para a Europa, e esse que era uma viagem de apostolado virou o estabelecimento da primeira sede para além dos Pirineus. É necessário dizer que, na época, os franceses diziam que a Europa começava nos Pirineus, coisa que com a União Europeia hoje em dia mudou um tanto, acabaram muito as barreiras e as fronteiras. Mas, enfim, na época era. E nós nos instalávamos na França, foi um começo muito difícil. Não é como hoje em dia. Enfim, o pessoal imagina que a gente chega e se instala numa sede já existente, não tinha nada. Tem um momento, inclusive, acabou o dinheiro, não existia cartão de crédito na época, não existia telefone celular na época, não existia DDI, descagem direta internacional, era dificílimo, tinha que ir num lugar especial para falar. Não era brincadeira não, mas, graças a Nossa Senhora, foi com muito gosto. Fizemos isso, moramos um tempo os dois num quarto de uma empregada, que ela nos alugou por um tempo, enfim. Quando, depois de um ano e quase 2 anos, eu voltei para o Brasil, 1 ano e meio, voltei para o Brasil, aí eu fui ficando, e veio o desastre automobilístico do Dr. Plínio. Em 1975, no dia 13 de fevereiro, o Dr. Plínio teve um terrível desastre automobilístico e ficou todo quebrado. Eu, naquele dia, tinha ido confessar, tinha feito compras de farmácia no centro, estava chovendo. E para voltar a ser impossível. Eu não conhecia sistema de ônibus, não existia metro, táxi não havia, porque estava chovendo. Em São Paulo, quando chovia, não havia táxi, não sei como é hoje em dia.
Então fui caminhando entre chuva e escondendo-me num bar, numa loja. Cheguei na hora do jantar, no lugar onde jantava o pessoal do Alcácer e o pessoal do exterior. E quando entrei, Dom Bertrand me disse: Dr. Plínio teve um acidente, mas não é grave, parece que tem um braço quebrado, não é grave, mas vamos jantar em silêncio. Eu entrei e o ambiente estava muito pesado, muito pesado. Aí, depois da sopa que havia no começo, eu me levantei e fui embora e fui para a Rua Lagoas. Eu, graças a Nossa Senhora, já tinha uma certa entrada, podia entrar no primeiro andar às noites, para pedir-me Dr. Plínio. Mas fui para o segundo andar e havia um ambiente de agitação, uma ambulância que ia chegar, que não ia chegar, coisas práticas. E eu fiquei num canto, assim, olhando. E uma pessoa, Nossa Senhora pôs no meu caminho para isso, me viu e me disse: olha, vamos rezar embaixo. E fomos rezar. Eu fiquei rezando no quarto de Santa Lucília. E fiquei rezando. Aí mais para frente ele chegou e me disse: olha, Dr. Plínio está chegando para o hospital. A pessoa tinha umas coisas assim meio piratas, digamos. Então, vamos para o hospital. Mas ninguém pôde saber, não estava autorizado, então demos uma volta no táxi, chegamos lá. Entramos num lugar por onde ia entrar a ambulância e daí a pouquinho passou a ambulância. Me lembro perfeitamente pela Paulista, era um hospital de umas freiras, na Paulista. E passou, estava chovendo, aquela nuvem de água atrás, depois entrou o Dr. Plínio. Quando abriram a porta da ambulância, era aquelas Chevrolet grande, mas não era ambulância de hoje em dia, não tinha nada a ver com isso. Ele estava todo, a fisionomia muito séria, com o olho tapado e meio inchado, etc. E ele estava meio inconsciente. Mas ele foi posto numa maca, me disseram para pegar na maca, eu agarrei na maca, não soltei mais, até entrar no quarto e me disseram que voltasse no dia seguinte para ajudar. Segurei aí, e aí chega a irmã do Dr. Plínio, que tinha acertado o médico, e ela era muito expressiva. Plínio, arrumei um médico, doutor fulano de tal. O Dr. Plínio, que estava meio inconsciente, assim disse, esquerda católica. Depois viemos saber que tinha sido do grupo da Ação Católica, daqueles primeiros mais progressistas que saíram na igreja para o lado da esquerda. E, enfim, ficou a estadia dele. À noite ele... É muito curioso, quando entrou no quarto ele disse que pusesse a cama numa outra posição, porque ele estava inconsciente, ele tinha levado uma pancada na cabeça, tinha cortado uma parte daquela pele do olho em cima, tinha cortado aqui, tinha um corte, aqui tinha pontos, o olho estava fechado, e tinha um braço enfaixado, tinha quebrado o braço, tinha quebrado a bacia. E tinha sido brutal de um acidente. O carro tinha batido, segundo os expertos da Mercedes, tinha um Mercedes na época, tinha batido a mais de 80 km por hora. Um Mercedes que, aliás, ele não quis mais ficar depois. Nós compramos um igual e ele não quis. Não quis por razões... não queria aparentar e com um desapego enorme se desfez do carro para ter um carro que na época era nacional e bonzinho, mas os carros nacionais na época deixavam muito a desejar, e passar do Mercedes para isso foi
qualquer um diria que não, papapá. Não, Dr. Plínio era conveniente para a causa da Nossa Senhora e ele simplesmente se desapegou, andou uma vez, criou um carro novo e só. Bom, mas passemos, ele então entrou no quarto e ele disse, vire-me para meu castelo dourado. Ele queria ficar olhando para enfim, o que ele imaginava, naquela semiconsciência. E naquela semiconsciência, aliás, todo esse hospital foi muito interessante, porque o médico depois analisou, o pessoal dizia, não, está inconsciente, não vai se recuperar, tem gente pânico, e coisa e tal. Eu fui levar um médico, um neurólogo muito conhecido, o Dr. Oswaldo Cruz, examinou ele e ele perguntou ao Dr. Plínio, qual é o telefone da sua casa? O Dr. Plínio respondeu, não sei porque nunca telefonei para minha casa, nunca telefonei para mim mesmo. O médico fez algumas perguntas mais e quando saiu disse, não, ele está melhor do que qualquer um de nós aqui, ele perdeu um pouquinho da censura. Então ele dizia coisas sempre com muito respeito. O Dr. Plínio eu nunca via, mesmo nessas condições, ele perder o controle de si mesmo, é incrível. Na semiconsciência, na doença final, que algum dia eu vou contar, também. Até o pessoal do hospital ficava muito encantado com ele. Havia uma freira, inclusive, que ficava bastante encantada com ele. O Dr. Plínio dava conselhos espirituais para eles e analisava a vida espiritual deles porque não tinha censura. Então, era bem pitoresco, bastante interessante. E à noite tinha pesadelos, ditava manifestos em que entrava o usurpador do Napoleão, em que entravam comunistas pelo meio, eles estavam num navio, que estavam assaltando o navio. Coitado, sofreu enormemente, havia que acalmá-lo, explicar-lhe que é um sono. Ficou um mês bastante inconsciente, até o 18 de março, em que ele editou um esquema para a carta pastoral de Dom Maier a respeito do divórcio. Até esse dia, ele estava com dificuldade. Ele disse que aquele foi o primeiro dia que ele conseguiu concatenar as ideias. Ele achava que era necessário, por certas razões, fazer essa pastoral, essa campanha, e editou, e uma pessoa foi para o Rio, para Campos, para preparar o texto definitivo. E, enfim, eu fiquei acompanhando o Dr. Plínio até outubro, novembro. A certa altura, me pareceu que era melhor voltar para a França, porque a visão de distância me fazia bem. São Paulo tinha muita agitação, naquele momento, inclusive o Dr. Plínio me disse que era melhor para a minha vida espiritual voltar, e eu voltei para a França. Mas quando fui embora, o Sr. Dr. Plínio me disse, quando você voltar, saiba que o mesmo lugar que você ocupava aqui está guardado para você. Quando eu fui, eu estava dirigindo o carro dele, era motorista dele. Durante todo o tempo que ele esteve inconsciente, eu ficava todas as noites lá, e outras pessoas vinham de dia, eu ficava à noite. O Sr. Luiz Gonzaga, que ainda está aí, numa certa altura começou a me ajudar, porque tinha muito sono. Eu dormia pouco no dia e à noite tinha que ficar acordado. Então, aí eu passei a dormir no chão, quando ele estava na Rua Lagoas, no chão do escritório dele. E quando ele chamava, eu ouvia o que o Sr. Luiz Gonzaga falava com ele, entrava, explicava alguma coisa, voltava. E então ele me disse isto. Nessa época eu já assistia a todas as refeições deles, comecei a assistir às reuniões que ele fazia, começou a certa altura a fazer reuniões de MNF, assisti algumas, em agosto, se não me engano, ele voltou a fazer reuniões de MNF, e depois começou a voltar ao auditório, enfim, eu que me lembro, assim, mais de enxofre. E eu
O que eu queria hoje era tratar do dia do Santo Plínio, mas vou deixar para a próxima vez, porque senão vai ser muito longo e eu não quero fazer vídeos muito longos, porque acabam sendo difíceis de ver. Eu sei que a pessoa às vezes vai pedir que me estenda, mas prefiro fazer mais vezes e mais curto. Mas eu vou ler um texto, porque queria ver se, quando eu pego um texto que me chama a atenção, que me dá uma certa luz, me alegra especialmente, me traz uma graça, compartilhar com vocês, com as pessoas que estão aí, as coisas que eu vejo que o Dr. Plínio deu nisto. Então, na próxima vez, eu penso dar o dia do Dr. Plínio e vários ensinamentos que eu fui pegando nisto, no convívio dele. É um convívio já muito mais próximo do que nessa estadia ainda em que eu passei a dirigir para ele, mas tinha que 24 anos, 23, 24 anos. Quando voltei já era mais velho. Tinha acabado de fazer 27. Enfim, assim são as coisas. Então, esse aqui é um texto, tenho aqui na minha frente, de uma palavrinha. Então vou ver esse texto e no fim vou responder uma pergunta, que se houverem perguntas eu vou ir respondendo cada vez, porque sempre com algum ensinamento de coisas que eu vi do Dr. Plínio, que vi nele. Então, essa é uma palavrinha que fala a respeito de rezar o rosário. Como se deve rezar o rosário. Então, está acabando a palavrinha e ele próprio diz. Agora, uma pergunta rápida, uma resposta rápida. Mas desta vez eu vou fazer a pergunta. É uma pergunta um pouco capitular, no sentido de capítulo. A pessoa se acusa. Os que já terminaram o rosário, levantem o braço. Só estou isso. 1, 2, parece que não tinha muita gente na sala. Diz, bom, vamos supor que os que não terminaram esteja faltando apenas uma dezena, não é? É típico do seu doutrina para deixar as pessoas à vontade, não dizer quantos terços rezou cada um, não. Deixa muito à vontade, mas ele, deixando à vontade, ele vai entrar com um ensinamento que não é nada relativista, vamos ver. Ele era delicado, mas não era relativista. Então vamos propor o seguinte, que estes, que eu acho que não tem algumas dezenas ou terços, rezem esta dezena logo, para não atrasar muito, e tirar daí uma conclusão. As coisas muito importantes a gente põe num lugar de honra. E lugar de honra para nós é nossa ligação com Nossa Senhora. Lugar de honra para nós é nossa ligação com Nossa Senhora. Imagina um homem que está jogando no mar e tem uma corda pela qual ele está pego, que prende o navio, senão ele estaria perdido. Pergunto, que importância o homem dá a essa corda? Ali não tem perigo dele perder a distância psíquica, nem ele presta atenção no sol, nem ele presta atenção nos peixes, nem ele presta atenção no navio, ele presta atenção na corda. Nossa Senhora é nossa corda para junto do Senhor Jesus Cristo. Os senhores sabem bem que ela é medianeira de todas as graças. Quer dizer, tudo quanto nós pedimos, só obtemos por meio dela. Tudo quanto nosso Senhor dá por meio dela. Ela, por causa disso, tem um qualificativo muito bonito, medianeira universal, também chamada de onipotência suplicante. Muito bonito. Ela de si não é onipotente, onipotente só Deus, mas as orações dela são onipotentes porque Deus dá a ela tudo quanto ela pede. Tudo isto é a mais no poder teológico e católico. E então, para nós, não há nada de mais importante do que termos a nossa ligação com ela perfeitamente em dia. Alguém dirá, mas doutor Plínio, o senhor está exprimindo mal, porque a comunhão é necessariamente mais importante do que o rosário. Aqui vem uma característica muito pliniana. Prestem atenção. E de fato, considerando em si, mas acontece
que se eu comungar e não tiver devoção à Nossa Senhora, eu não posso, aliás, eu posso não chegar à devoção à Nossa Senhora, que é a medianeira universal. Mas, se eu tiver a devoção à Nossa Senhora e não comungar, eu chego até a comunhão. Não disse eu posso chegar, eu chego até a comunhão. É certo, se nós tivermos verdadeira devoção à Nossa Senhora, nossos problemas diminuirão e seremos levados, atraídos pelo Santíssimo Sacramento a comungar, e, membros do grupo, nós temos a graça da comunhão diária. E por causa disso, eu aconselho muito que o rosário seja rezado numa hora certa do dia. Que nessa hora certa do dia a gente deixe tudo e reze o rosário. Ele não está falando do terço, não. Está falando do rosário, 3 terços. O meu conselho é que, em relação ao rosário, nós façamos o papel do bom pagador e não do pagador relapso. Pagador relapso tem que pagar alguma coisa, paga um tanto hoje, daqui uns 15 dias outro tanto, depois, daqui a um mês, ele paga um outro tantinho e ainda assim ele pede para adiar, etc, etc. Nós não devemos fazer para Nossa Senhora assim. O dia inteiro ficar pingando pedaços de rosário para o céu. O bonito é o contrário, começar o rosário e acabar. Sotoprior rezava assim. Sotoprior rezava todas as orações dele numa vez. O quanto possível, mas esse quanto possível era mesmo, porque ele, depois da sexta, ele fazia as orações dele, levava 1 hora, o rosário dele também era... Vamos falar depois de um dia do rosário dele, era muito jeito dele rezar o rosário. Bom, há certos dias em que a gente prefere, por exemplo, rezar o rosário andando a pé, ou prefere rezar o rosário diante do Santíssimo Sacramento, ou diante de uma imagem de Nossa Senhora, ou prefere, sei lá, uma coisa da espiritualidade, do doutrina muito... A gente deve agir com santa liberdade dos filhos de Deus. Não é se apertar, conseguir aquilo. Não, a santa liberdade. No bem, com a santa liberdade, mas desde que haja certas condições. Não é a misericórdia sem pedir perdão, nem sem regras. Sem regras não há misericórdia, porque não precisa dela. Então, vamos agir com a gente deve agir com a santa liberdade dos filhos de Deus, não deve tomar isso como uma coleira. Vamos agir com uma certa bondade para conosco mesmo, isso é para nós mesmos. Isso também é de uma espiritualidade muito para a geração nova, muito da pequena via, muito Nossa Senhora e muito pliniana. Ele era inteiramente assim. Mas preferindo sempre que possível ir rezar diante do Santíssimo Sacramento. Então, está aí. Hoje, é eu que fiz a pergunta e os senhores é que me deram a resposta. Eu dou no fim um comentário à resposta. Isso está jogando um pouquinho, porque o pessoal sempre perguntava fatinho, uma coisa, quanto mais... Dessa vez está... O comentário é este. Eu estou muito certo de que todos não rezaram ainda o rosário. Primeiro, não vão se preparar para dormir, para depois rezar o rosário na cama. Primeiro conselho. Tá? Não rezar o rosário na cama. Eu vou contar consequências disso. E aqui está tocando o meu Ângelus acalmando, eu já vou lá. Bom, os senhores sabem que é o resultado, não é? Começa a dormir e, na melhor das hipóteses, acorda às 5, 6 da manhã para rezar mais um pedaço do rosário e vai pingando o rosário durante a noite como pingou durante o dia. Não é bom. Pelo contrário, a gente deve rezar o rosário antes de ter se trocado. Rezar de pijama também não é bom. Diante de uma rainha, a gente não usa pijama. Cerimonioso, até na oração. E antes de ir para o quarto, antes de lavar o rosto, antes de qualquer coisa, rosário rezado.
Isso era para aquele dia que era noite. Hein? Nós precisamos ser mais ordenados. O jantar já está tudo rezado. Os mais novos do grupo, às vezes eles brincam, falam do Rosário da Noite como os mistérios gloriosos, porque estão o tempo inteiro dizendo glória à pátria, entende? Não é que seja parte dos mistérios gloriosos, mas estão dizendo glória à pátria porque está caindo a cabeça. Ou seja, isso não é terço que se reza, não é rosário que se reza assim. Bom, se quiserem, fiquem andando um pouco aqui por dentro, a capela acho que está fechada, bom. Mas, rezem o rosário, e rezem-no ainda hoje inteiro, se por infidelidade não foi rezado inteiro ainda. E aqui vou pôr um conselho que uma vez ele me deu. Me lembro perfeitamente onde estávamos, inclusive estava no carro, voltando das orações, já estava escuro. E ele acabou as orações, eu tinha rezado 1 hora e eu tinha rezado 1/3 e tanto. E ele perguntou, padre, disse, não, eu recei, só isto, eu me distraio muito. O Toprinho brincou, disse, eu estava sentindo que o carro estava se levando por trás por causa dos seus visões, enfim, um pouco de gracejo, visões místicas. E eu disse, não, eu fico muito preocupado, não consigo rezar bem. Eu disse, meu filho, reze. Ou seja, eu sei que a tentação que muita gente tem diz, vou rezar bem, vou rezar melhor, menos, mas melhor. Não. Rezemos. Não diminuamos, porque é um jogo do demônio. Ele nos diz, reze menos e melhor, e a gente reza menos e não vai rezar melhor. Continua a rezar que Nossa Senhora vai dar um jeito. E daí a pouco, mais longe ainda, vai começar pelo menos uma parte do terço a rezar, que essa parte do terço não teria rezado se rezasse menos. Não? Alguém dirá, bom, volto ao texto do Dr. Plínio, alguém dirá, Dr. Plínio, mas seria muito mais amável o senhor dizer que dispensa da... Não. Eu não vou dizer a meu filho que está dependendo de agarrar a corda. Meu filho, hoje você está cansado, não agarre na corda. Isto não é amabilidade. Isto mostra o jeito do Dr. Plínio muito claramente. Ele não era um liberal, um tipo que não tinha regras, que deixava fazer misericórdias entendidas assim, não. Ele quer que nós façamos um pequeno esforço de agarrar na corda para que o Senhor nos leve. Isso só. Então rezemos todos juntos o rosário. Eu já rezei o meu, a grande maioria já rezou. Ele disse isso para... Faltam alguns rezarem, rezem estes e rezem por nós. Vamos rezar junto 3 Ave Marias para que Nossa Senhora torne fácil a recitação do que resta do rosário a quem ainda não rezou. E para que ela nos dê o hábito de rezar o rosário todos os dias antes de anoitecer. Então, ponhamos isso como um propósito, rezar o rosário todos os dias antes de anoitecer. Eu lembro na década de 60, quando eu entrei no grupo, havia uns novos da minha idade, 16 anos, 17 anos, 15... Não, o Dr. Plínio nunca deixou entrar no grupo gente com menos de 15 anos. Isso é muito claro. Quando ele ouvia uma pessoa com voz de pito, aí, cumprimentando ele, mandava chamar o encarregado. Ele não queria imberbe no grupo, ele queria gente que estivesse para a batalha. Formação pode ser fora, em instituições, no grupo era gente que estava para a batalha, para aprender a lutar contra a revolução. Sempre o livro Revolução contra a Revolução. E agora vou passar, porque já deve ter passado um monte de tempo, a pergunta de um muito meu amigo, que com sal colombiano me pergunta como abordava o Dr. Plínio, aqueles que ele sabia que se estavam revoltando contra ele, pero de uma forma em que outros não o percebiam.
O francês faria uma pergunta toda, nosso meu amigo colombiano assim de frente, mas sim, sempre houve revolta, desde Satanás, lá no começo, é a primeira revolta. E no fundo o que fez Adão e Eva foi uma revolta contra Deus. Ou seja, até no paraíso, até no céu, revoltas há. Mas o seu Supremo não enfrentava. Evidentemente, se a pessoa estivesse fazendo mal a outros, tomava medidas para falarem com ele, o seu Supremo falava em reuniões a respeito de problema, mas não enfrentava porque não adianta. O amor próprio é terrível. É pior, vou dizer uma coisa que vai assustar alguns, é pior do que problema de pureza. Por quê? Porque no amor próprio a pessoa não se dá conta e se a gente falar não vai reconhecer. Não vai reconhecer. O amor próprio, dizem alguns santos, tratando de espiritualidade, morre 2 horas depois da morte. Só quando a alma se escapa do corpo, porque está sempre fervendo. E o que acontece? A pessoa, porque é orgulhosa, acha que está bem, que é o melhor, que está certo, nunca vai reconhecer. Herege nunca reconheceria. É muito rara a conversão de um herege. Orgulhoso, amor próprio, revolta, ele não vai reconhecer. O que peca contra a pureza é mais fácil reconhecer a queda por quem porcaria ele do que o orgulhoso. E disso nós temos que rezar no Senhor para não cairmos nisso. Porque isto vai na linha dos pecados do espírito, que não tem perdão. Não tem perdão não porque não perdoe Nosso Senhor, se a gente pedir perdão, é porque não perdoa, porque a gente não pede perdão. Esse tipo de coisa. Então, meu caro amigo, o seu Plínio tratava as pessoas muito bem, apesar de a pessoa estar revoltada, tinha alguns revoltados, e o seu Plínio os tratava como se nada houvesse. O seu Plínio não tinha amor próprio nenhum. Ele vivia com tristeza porque estavam tratando, ele sabia que ele era superior da nossa obra, não? Das TFPs, ele era a pessoa que inspirava e que influenciava e que dizia que fazer em muitos lugares. No Chile, quando eu entrei no grupo, os manifestos vinham de São Paulo, a gente oficialmente dizia isso. Mas, enfim, ele, apesar de tudo, ele não fazia sentir a autoridade assim, bum, de frente. Ele a tinha, fazia a respeitar com silêncios, mas os revoltados deram muito trabalho ao Sutoplínio, muitos deles, e Sutoplínio sofreu em silêncio, falou com poucas pessoas, tratou de melhorar a situação de um e de outro, o que estava provocando essa situação, mas em muitos não conseguiu. E, claro, não basta rezar e desejar muito uma coisa, precisa que a pessoa também receba uma graça. E Santo Plínio tinha sempre em vista o último momento da pessoa, que talvez o jeito que o Santo Plínio o tinha tratado bem faria ele recair em si e reconhecer o mal que tinha feito. Então, senhores, eu peço aos que chegaram até aqui que não se esqueçam de inscrever-se, fazer comentários, perguntas, seria muito interessante, e compartilhar. Quanto mais esse vídeo circular, mais conseguiremos contar coisas para muita gente. Salve Maria! Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados.
Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.